E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40, mais um episódio da série Os Desafios Atuais da Igreja. Você já ouviu falar em cultura woke? Já? Se você já ouviu falar em cultura woke, você... Meu... Se você já ouviu falar em cultura woke, você está bem inteirado. Ou seja, você está buscando informação para ter conhecimento dos desafios atuais. E a cultura woke consiste em quê? Criaram-se isso. Isso foi criado na América do Norte e tem disseminado na sociedade mais ou menos assim. As minorias, aos olhos deles, as minorias, claro, que lhe favorecem. As minorias, elas têm seu lugar de fala na sociedade, no caso da cultura da esquerda, e aí eles pegam esses pequenos grupos para tentar contrapor a maioria. E existem defensores desses grupos, seja eles negros, homossexuais, feministas, tem demais grupos, e isso distingue aonde? Geralmente a cultura woke ela é apegada na estética. Cabelo vermelho, cabelo azul, brincos em tudo quanto é lugar, o jeito de comportamento no meio da sociedade. Então é uma cultura que tem disseminado tanto na sociedade e é prejudicial porque eles disseminam isso e eles querem impor isso na sociedade. Um exemplo disso, por exemplo, as empresas hoje, as grandes empresas, todas elas, praticamente quase que 100%, existe uma norma que elas têm que contratar pessoas que sejam da minoria. Você vê como é que inverteu as coisas. Por exemplo, antigamente, quando saiu na Constituição, na lei trabalhista, que você precisava, toda empresa com mais de 100 funcionários, precisava contratar uma pessoa que fosse deficiente. Positivo. Realmente é algo louvável. Passou o tempo, a esquerda, ela projetou na sociedade, no meio dele lá, essa cultura woke. E estão tentando implantar no mundo todo. Então hoje qualquer empresa tem que ter alguém do cabelo azul, tem que ter alguém que é a minoria negro, feminista, e assim vai, homossexual. Porque senão a patrulha do cancelamento vai atrás e tenta fazer com que aquela empresa venha a ser intimidada ao ponto de ser obrigada a contratar pessoas. Por que eu trouxe isso para mim e para você? Porque isso tem ocorrido na igreja. Essa pressão tem vindo para dentro da igreja. E aí eles chamam os evangélicos de fundamentalistas. Porque como nós temos os princípios bíblicos, nossos princípios é baseado em liberdade. Liberdade, competência e meritocracia. A Bíblia diz que quem não trabalha não come. Salomão diz o seguinte: visto um homem habilidoso em suas obras, não vai ser colocado no meio de pessoas de pequena sorte. Ou seja, vai sempre ser promovido. O cara ele é contratado pela sua competência e capacidade. Já com a cultura woke, eles fazem com que a pessoa venha a ser contratada simplesmente porque é homossexual, simplesmente porque é negro, simplesmente porque faz parte da patota que eles dizem ser a minoria. Como nós vimos que, na verdade, a minoria que eles não iam atrás, a Michelle Bolsonaro, começou a trabalhar com mudo, surdo, as pessoas com necessidades raras. Essas pessoas são a minoria e não têm
a mesma atenção da esquerda. Por quê? Porque eles usam esses grupos minoritários com a cultura woke para manipular. E dentro da igreja, mesmo que nós não tenhamos sido diretamente afetados, claro, é certo, os empresários da igreja são afetados, porque se eles não aceitarem essas propostas, há muito ataque contra eles. Tudo bem que a maioria dos empresários evangélicos não aceita, mas o problema não é o que eles não aceitam. O problema é que essa cultura woke está encontrando adeptos dentro da igreja, na fé cristã. Logo, existem pessoas no nosso meio militando a favor dessa mesma causa. Então nós precisamos o quê? Trabalhar no nosso meio, e esse é um desafio muito grande, para que essas questões venham ficar muito esclarecidas. Porque uma coisa eu aprendi na caminhada cristã, e eu já falei isso em alguns vídeos, inclusive na live, que Satanás passa pela história sem ser desmascarado. Quem desmascara Satanás é Jesus. Quando você chega no médico, uma das coisas que o médico pergunta é o que você está. Por quê? Ele pergunta quais são os sintomas. Após o sintoma, ele vai fazer um diagnóstico, seu exame de sangue, exame de imagem, e vai descobrir qual é a doença que você está. No momento que ele descobre a doença que você está, ele vai dar um medicamento. Se for preciso fazer, de repente, se o grau for, a gravidade for tão grande, ele vai fazer o quê? Talvez precise de uma cirurgia para eliminar o problema. Então, o que acontece? Nós, como cristãos, precisamos entender que se isso acha coro dentro da igreja, e se tem pessoas que realmente militam nessas causas, nós precisamos da palavra de Deus para diagnosticar não as pessoas, identificar não as pessoas, mas para que elas venham diagnosticar isso dentro da palavra de Deus e venham saber que elas estão na contramão da Bíblia. Porque as pessoas às vezes me perguntam assim, os candidatos às vezes, pessoas de esquerda, não tem problema porque eles militam pelo social. Não é verdade. Assim como na minoria e da cultura woke, eles colocam uma cortina de fumaça para tudo aquilo que eles querem fazer atrás. Então, na verdade, o que acontece é eles utilizam as pessoas que eles ditas como minoria como massa de manobra. E você e eu, como servo do Senhor, precisamos entender que isso não pode fazer parte da nossa vida, nem achar conveniente eu e você nessas questões. Ou seja, eles não podem achar dentro da igreja abrigo. Em que sentido? Nessa ideologia. Porque ela realmente destrói a fé cristã e, infelizmente, os jovens são presas fáceis. Jovem, adolescente. Então, eu e você temos que abrir o olho com a cultura woke. Que Deus te abençoe, meu filho. Abre seu olho, estude sobre essa questão. Eu dei uma pincelada aqui, falei algumas coisas, mas tem muita coisa aí na nossa rede que pode te dar informação exata daquilo que é. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça de graça. Até o próximo episódio, querendo Deus.